O presidente Lula teve uma oportunidade única de fazer um discurso para o mundo na Assembleia da ONU, das Nações Unidas, e uma das mensagens que ele passou foi, aspas, de que ele tem preocupação da equiparação do crime ao terrorismo. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. Veja, a preocupação que o presidente da República do Brasil passa para o resto do mundo é que ele está preocupado com equiparar o crime organizado com organizações terroristas. Já saiu notícia há um mês na Folha de São Paulo de que o Itamaraty agiu para que o Comando Vermelho e o PCC não fossem considerados organizações terroristas. Poucas semanas atrás eu aprovei um projeto na Comissão de Relações Exteriores para impedir que o governo brasileiro financiasse organizações terroristas e só o Partido dos Trabalhadores orientou o voto contrário dentro daquela comissão. Nós tivemos aqui primeiro a dama do tráfico, a esposa do tal do tio Patinhas, que esteve aqui em reunião dentro do Ministério da Justiça sob a gestão do ministro Flávio Dino. Nós tivemos também a ONG do PCC, que foi trazida aqui para discutir o plano Pena Justa, que no final das contas é redução de pena para criminosos sem nenhuma contrapartida, né? A principal medida do Pena Justa é, olha, se o presídio não tem local para o criminoso trabalhar ou não tem local para o criminoso estudar, vamos diminuir a pena dele como se ele tivesse trabalhado e estudado, sem que nunca tenha feito nada disso. E o PCC, através dessa ONG, participou diretamente dessa negociação. Já passou da hora desse parlamento obrigar o governo brasileiro a considerar organização terrorista como, facção criminosa como organização terrorista. Aliás, eu iria além. Acho que nós tínhamos que adotar aqui no Brasil o direito penal do inimigo. Faccionado, quem é do Comando Vermelho, quem é do PCC, tem que ser considerado uma invasão estrangeira. Tem que haver uma declaração de guerra sem que o sujeito que seja do Comando Vermelho ou do primeiro comando da capital ou de qualquer outra facção criminosa tenha os mesmos direitos e garantias de um cidadão comum. Que ele seja considerado um inimigo do Estado, pois de fato ele é. Ele não é uma pessoa que cometeu um crime e vai ser punida e ressocializada. É uma pessoa que responde a outras leis de um tribunal do crime, que faz parte de um exército, que tem hino, que tem território, é uma nação estrangeira invadindo o nosso país. Tem estatuto próprio e, portanto, assim devem ser tratados. Passou da hora dessa casa, desta comissão, deste plenário da Câmara dos Deputados aprovar uma medida que considere toda e qualquer facção criminosa organização terrorista. E, portanto, não tendo os mesmos direitos de qualquer outra pessoa que vá sofrer uma persecução penal. E aí o presidente da República, em vez de contribuir com esse debate, em vez de aceitar ajuda internacional para a gente enfrentar as facções criminosas, ele diz que tem preocupação. Veja, num país que está com o orçamento prestes a colapsar, que nós vamos ter mais de 100% de gasto obrigatório a partir de 2027. Nós temos uma das maiores taxas de juros do mundo. Que nós temos um dos maiores processos de desindustrialização do mundo, em que nos últimos 40 anos a gente ficou para trás em todos os serviços públicos possíveis e imagináveis em relação aos nossos pares de países emergentes. A preocupação que o presidente da República do Brasil transmite para o resto do mundo na Assembleia das Nações Unidas é: eu acho que é perigoso a gente equiparar organizações criminosas, facções criminosas a movimentos terroristas. Esta é a prioridade, uma das prioridades que o presidente da República do Brasil leva para o resto do mundo. E reforço, se nós considerássemos Comando Vermelho, PCC, organizações criminosas, o combate à lavagem de dinheiro internacionalmente, o uso do GAFI das Nações Unidas seria muito mais eficaz para impedir que hoje essa multinacional chamada PCC lave o seu dinheiro e opere em outros países, exportando o crime organizado do Brasil para outros países. Inclusive, com o reforço, a gente poderia receber reforços de armamentos, de equipamentos, para combater essas organizações como, de fato, são organizações terroristas. E a gente se nega a receber dinheiro para combater facção criminosa. A gente se nega a receber arma para combater facção criminosa. A gente se nega a receber ajuda do sistema financeiro internacional para combater lavagem de dinheiro. Então, assim, isso é uma aberração. A maior parte da população brasileira não concorda com isso. E a maior parte da população brasileira tem que estar representada dentro desse Congresso Nacional, que tem que priorizar nós retirarmos
os direitos e garantias que faccionados possuem porque eles não são cidadãos brasileiros. Eles são inimigos estrangeiros, invasores, ocupando o território, tendo exército próprio, tendo bandeira própria e tendo até um judiciário próprio. Que muitas vezes impõe a sua autoridade de maneira muito mais firme do que o nosso. Porque onde o crime organizado diz aqui não tem assalto, não tem. Agora, onde o Estado brasileiro diz aqui não tem assalto, tem. Então nós estamos existem estados paralelos e nós estamos perdendo para os estados paralelos. Hoje, aliás, se a gente pega o território dominado por facção criminosa no estado do Rio de Janeiro, eu já não sei mais qual que é o estado paralelo. Se é o Comando Vermelho ou se é o governo do estado do Rio. Porque o território que é dominado pelo crime é tamanho que faz parecer que o território dominado pelo Estado brasileiro é menor. Que é ele que está competindo com o crime, não o contrário. Então, presidente, quero trazer aqui essa preocupação para essa comissão, que é a competente, a responsável por tratar desse assunto dessa casa, e repudiar veementemente a fala do presidente Lula de que é temerário nós equipararmos organizações criminosas, facções criminosas ao terrorismo. Obrigado.